Quase toda a gente já ouviu falar da análise SWOT, certo? É talvez a ferramenta de estratégia mais conhecida que existe. Mas a grande questão é, será que a usamos da melhor forma? Muitas vezes o que acontece é que se transforma num exercício que fica ali numa lista de pontos que acaba esquecida numa gaveta. Bom, hoje vamos pegar nessa lista e transformá-la num verdadeiro mapa para a ação. Vamos lá pensar nisto por um segundo. A estratégia que temos em mãos é como uma fotografia, ou seja, um retrato estático de um momento que já passou, ou é mais parecida com um mapa, um guia dinâmico que nos ajuda a navegar um território que está sempre a mudar. Esta é a diferença fundamental entre a SWOT clássica e a abordagem que vamos explorar. Então, o que é que vamos ver? O nosso percurso é muito simples. Começamos pelas bases, pela SWOT clássica e depois vamos diretos ao seu maior problema. A partir daí, mergulhamos em duas evoluções muito poderosas, a matriz Stolz e a abordagem dinâmica. E no fim, vamos perceber como é que isto tudo se junta num processo contínuo. Parece bem? Vamos a isso? Ok. Antes de mais nada, vamos só garantir que estamos todos na mesma página. O que é, afinal, a análise SWOT na sua forma mais pura? É que esta é a base sobre a qual vamos construir tudo o resto. A SWOT, ou FOFA, como também é conhecida em português, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é na sua essência uma espécie de auditoria, um diagnóstico. É um método estruturado para olharmos para dentro e para fora e identificar o que realmente afeta uma organização. O objetivo é simples, ter uma imagem clara e honesta da situação atual. E esta tabela mostra a estrutura de uma forma super clara. A matriz tem dois eixos. Por um lado, os fatores internos, aquilo que a organização consegue controlar, onde encontramos as forças e as fraquezas, e por outro, os fatores externos, o que está fora do nosso controle direto, como as oportunidades de mercado e as ameaças que vêm do ambiente competitivo. E olhem que a sua popularidade não é por acaso. A SWOT é muito intuitiva, é fácil de perceber e de aplicar, o que a torna bastante inclusiva. E, apesar das suas limitações, que já vamos ver, a verdade é que tem sido uma peça central na estratégia de muitas empresas há mais de 50 anos. E é aqui que chegamos ao grande problema. Depois de preencher os 4 quadrados com listas de pontos, muitas equipas ficam a olhar umas para as outras e perguntam: ok, e agora? Este é o grande desafio da SWOT clássica. É o momento em que a análise corre o risco de morrer. Esta citação, a meu ver, resume o problema na perfeição. A análise é um diagnóstico, não é uma receita. Só porque sabemos quais são as nossas forças e fraquezas, isso não nos diz, automaticamente, o que fazer a seguir. Falta a ponte, falta a ligação entre a análise e a ação. O que é curioso aqui é ver como a maior força da SWOT está diretamente ligada à sua maior fraqueza. Por um lado, é excelente identificar os fatores-chave. Por outro, falha em ligar esses mesmos fatores a um plano de ação que faça sentido. Então, como é que se constrói essa ponte? Bem, a primeira grande solução é uma evolução muito inteligente chamada análise SWOT cruzada, ou matriz Stolz. Reparem que é SWOT, mas escrita ao contrário. Esta abordagem pega no diagnóstico e transforma-o em alternativas estratégicas muito claras. A magia da Taos está toda neste cruzamento de informações. Em vez de olharmos para cada quadrante de forma isolada, começamos a combiná-los. Cruzamos os fatores internos, as nossas forças e fraquezas, com os fatores externos, as oportunidades e ameaças. E o resultado, 4 tipos de estratégias concretas. Vamos ver cada uma delas rapidamente. A primeira é a estratégia ofensiva. Aqui, a pergunta que se faz é muito direta. Como é que podemos usar as nossas forças para agarrar estas oportunidades? Esta é, claro, a posição ideal, focada em crescimento, em atacar o mercado. A seguir, temos a estratégia confrontativa. A lógica aqui é, ok, como é que usamos aquilo em que somos bons para nos defendermos destas ameaças que vêm de fora? No fundo, é usar os nossos pontos fortes como um escudo. Depois, a estratégia de reforço, que nos obriga a olhar para dentro. A pergunta-chave é, o que é que temos de melhorar internamente? Que fraquezas temos de corrigir para conseguirmos sequer pensar em aproveitar aquelas oportunidades que estão lá fora? O foco aqui é o desenvolvimento. E por fim, a estratégia defensiva. Esta é a mais cautelosa de todas e pergunta: como é que podemos minimizar os nossos pontos fracos e, ao mesmo tempo, fugir ou evitar estas ameaças? É, na prática, um plano de sobrevivência para proteger a organização nos momentos mais difíceis. Ok, a matriz Taos resolve o problema da ação, certo? Mas ainda corremos o risco de ficar com esta tal fotografia datada. O passo seguinte é garantir que a nossa estratégia se move, que se adapta com o tempo. E é aqui que entra a abordagem dinâmica. A realidade é esta: o mercado não para.
A concorrência mexe-se, a tecnologia avança, as preferências dos consumidores mudam. Uma análise estática, daquelas que se fazem uma vez por ano, simplesmente já não chega. Fica desatualizada demasiado depressa. A abordagem dinâmica transforma a SWOT num ciclo, numa coisa viva. Começa-se com a análise inicial, claro, mas assim que há uma mudança importante no mercado, a matriz é revista. Com base nessa revisão, a estratégia é ajustada e a monitorização é contínua. Deixa de ser um evento e passa a ser um processo. E atenção que isto não é só conversa de livros. O Plano Estratégico da Direção-Geral do Ensino Superior cá em Portugal, por exemplo, refere explicitamente o uso de uma análise SWOT dinâmica para definir as suas prioridades. Isto mostra como esta ferramenta é aplicada na prática para o planeamento a longo prazo. Ter uma abordagem dinâmica também significa ir mais fundo na análise. Há estudos que propõem subcategorias, como estas que vemos aqui, para as forças. E faz todo o sentido, não é? Distinguir entre uma força constante, como uma marca forte, e uma força circunstancial, como uma taxa de câmbio favorável, permite um planeamento muito mais rigoroso e realista. Muito bem, chegamos à parte final. Agora, vamos juntar todas as peças do puzzle. Passamos da análise estática para as estratégias que nos levam à ação e, finalmente, para a necessidade de adaptação contínua. É a combinação disto tudo que cria um novo paradigma estratégico. Se houver uma coisa a reter de toda esta conversa, é este fluxo de 3 passos simples. Primeiro, usamos a SWOT para diagnosticar a situação. Segundo, usamos a TAUS para criar planos de ação concretos. E terceiro, usamos a abordagem dinâmica para adaptar tudo continuamente. É assim que passamos da tal fotografia estática para um mapa vivo e verdadeiramente útil. E assim, voltamos à pergunta inicial, mas espero que agora com uma nova perspectiva. Olhando para a forma como se planeia, a estratégia que existe é apenas um retrato do passado? Ou é um mapa robusto, pronto para navegar as incertezas do futuro? A resposta a esta pergunta pode mesmo fazer toda a diferença.